Olá, benditos! O capítulo de hoje é um dos meus preferidos, pelo modo como Deus manifesta o seu poder sem nenhuma interferência humana. Os filisteus venceram a guerra contra o povo de Israel e tomaram a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. As 5 cidades principais dos filisteus eram Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom, e cada uma possuía um governante ou um príncipe. Depois da vitória sobre o povo de Israel e a tomada da Arca de Deus, os filisteus estavam jubilosos e confiantes na superioridade do seu deus Dagom. Na mitologia filisteia, Dagom era o deus principal, representado por uma figura meio homem, meio peixe, e era conhecido como sendo o pai de Baal, o deus dos cananeus. Os filisteus acreditavam que Dagom havia lhes dado a vitória sobre Israel. E agora a Arca da Aliança do Deus de Israel estava como um troféu no templo de Dagom. A vitória parecia completa. Mas, no dia seguinte, antes do amanhecer, encontraram Dagom caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. A glória de Deus havia ido embora? De jeito nenhum. Deus foi mais do que capaz de glorificar a si mesmo entre os filisteus e o seu Deus. Ele colocou Dagom em posição de adoração diante dele. Às vezes, quando os homens desonram a glória de Deus, achamos que a glória de Deus se foi e parece que Deus perdeu a batalha. Mas isso não é real, pois quando homens e mulheres não glorificam a Deus, Deus glorifica a si mesmo. Aqueles homens colocaram Dagom de pé novamente no seu lugar. Mas, no dia seguinte, antes do amanhecer, ele estava novamente caído diante da Arca do Senhor. Desta vez, sua cabeça e suas mãos estavam separadas do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou inteiro o seu tronco. Imagine o horror dos sacerdotes filisteus quando entraram no templo de Dagom na manhã seguinte e depararam com aquela cena. Era difícil explicar um acidente desses 2 dias seguidos. Depois de ver a superioridade do Deus de Israel, esses sacerdotes filisteus tiveram de fazer uma escolha. Eles poderiam deixar seu Deus inferior e começar a servir ao Deus poderoso de Israel, ou poderiam transformar aquilo em um ritual religioso. E eles escolheram o ritual religioso, ou seja, a partir daquele dia, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer um que viesse à casa de Dagom poderia pisar na soleira da porta do seu templo, onde haviam sido encontradas sua cabeça e suas mãos. Eles preferiam acreditar que havia sido um acidente. O fato é que adorar ao Senhor, em vez de Dagom, significava uma grande mudança de pensamento e na vida. E os sacerdotes filisteus não estavam dispostos a fazer essas mudanças. Remontar Dagom era mais fácil do que mudar sua vida e o seu pensamento. Acontece que quando fechamos os nossos ouvidos para Deus, Ele muitas vezes encontra outra maneira de falar conosco e de uma maneira que pode não ser muito agradável. O Senhor Deus atingiu os filisteus com tumores, que os comentaristas mais antigos traduzem geralmente como hemorroidas, mas os comentaristas mais modernos traduzem como peste bubônica, por ser uma doença caracterizada pelo aparecimento de tumores, pela produção de pânico entre a população afetada, por uma alta taxa de mortalidade e por uma associação com camundongos ou ratos, o que confere com o que diz no capítulo 6, versículo 5. No entanto, qualquer que tenha sido o castigo foi algo que causou dor e humilhação nos filisteus. E logo eles atribuíram seu sofrimento à presença da arca. Porém, os 5 príncipes filisteus estavam preocupados em preservar a glória da vitória sobre os israelitas, procurando provar que aquela calamidade era apenas uma coincidência. Então, decidiram que a arca seria enviada para a cidade de Gate. Mas a praga se repetiu e eles também tiveram tumores horríveis e dolorosos. Então enviaram a arca para a cidade de Ecrom. Com a chegada da arca, morreram vários cidadãos e a mão de Deus castigou duramente os ecronitas, de modo que os homens que não morriam eram atacados com tumores. E o clamor da cidade foi muito grande. Então o povo protestou e ordenou que colocassem a arca em outro lugar, antes que o povo todo perecesse.
Veja que a Arca da Aliança estava entre os filisteus como uma batata quente, queimando todas as cidades onde ficava. Mas ainda assim, eles não se submeteram ao Deus de Israel. Foram 7 meses de intenso sofrimento para os filisteus até que eles não aguentassem mais e decidissem que era hora de se livrar da arca. O modo como eles fizeram isso é o assunto do nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.